Salve nação rubro-negra, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cortes do Flamengo, aqui nós trazemos todas as atualizações do nosso Mengão. Se você quer se manter informado, já se inscreve no canal para ter atualizações sobre o nosso Mengão diariamente. Dito isso, todos os créditos desse vídeo na descrição. Agora do Flamengo. O Flamengo jogou mais cedo, foi o primeiro brasileiro a entrar em campo pela Conmebol Libertadores. Uma derrota de virada para o Alcas, um time estreante, um estádio que, pelo menos a gente estava vendo aqui pela televisão, não parecia um caldeirão, pelo contrário, muitos espaços vazios, mas quem estava lá, perto da emoção, dentro do estádio, era o Eric Faria. Então vamos lá, direto para Quito, falar com o Eric, conversar com o Eric. Prazer, Eric, ter você aqui. Quanto tempo que a gente não bate um papo, cara, ao vivo, nesse momento para a gente falar de um Flamengo de estreia muito diferente do que o torcedor queria. É uma escalação que surpreendeu muita gente, Eric? O modo como entrou, as peças que usou aí o Vitor Pereira, assumindo um risco. Eric, como é que foi a repercussão no pós-jogo, depois da derrota? Boa noite, amigo. Fala, Igor. Bom falar com você. Boa noite para você, para o Grafa, para o Mansur, para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passes. Estamos aqui no posto avançado em Quito do Troca de Passes. Montamos até um estúdio bonito aqui. Nosso repórter cinematográfico Carlos Carvalho montou um estúdio aqui bacana para a gente bater esse papo. Bom, como você falou, o Flamengo estreou perdendo na Libertadores, o que não acontecia havia 4 anos, 2019, 20, 21 e 22, o time estreou vencendo. Perdeu uma invencibilidade de 13 jogos na competição, uma invencibilidade de 14 jogos fora de casa e depois de 27 jogos perdeu para uma equipe estrangeira na Libertadores, ou seja, o estrago foi grande nessa derrota para o Alcas aqui em Quito. O Alcas, um time estreante na competição, foi campeão equatoriano, é bem verdade, na última temporada, mas nunca havia disputado a competição. Um estádio super modesto, um estádio super raiz, um público assim educadíssimo, sem pressão alguma, mais do que torcedores, espectadores, querendo até ver o Alcas jogando contra um gigante, como eles mesmos falavam o tempo inteiro. E a gente tem os melhores momentos para mostrar, não é isso, Igor? E mostrar como o Flamengo conseguiu perder do Alcas. Foi uma escalação surpreendente. O Vitor Pereira optou por um time reserva, a gente pode dizer assim, porque o Gabigol hoje é o reserva do Pedro, pelos últimos acontecimentos. Apenas o Santos jogou e o Matheus França que jogou contra o Fluminense, mas a gente também não tem certeza se o França é um dos titulares, então dá pra gente dizer que foi uma equipe reserva com a disposição tática, depois o Mansur e o Grafite podem analisar, mas com a disposição tática como o time vem jogando, O Pablo, zagueiro, jogando pela direita, o Rodrigo Caio fazendo a sobra, o Felipe Luiz fazendo um zagueiro pelo lado esquerdo, o Wesley fazendo a ala direita, o Marinho fazendo a ala esquerda, o Vidal e o Vitor Hugo no meio campo, com o Everton Ribeiro, mais à frente o França e o Gabigol. Bom, esse time no primeiro tempo até conseguiu fazer um jogo razoável, conseguiu ter mais controle da posse de bola, teve alguns sustos, é bem verdade, mas conseguiu ter um controle do jogo assim e saiu do primeiro tempo vencendo por 1-0 com um bonito gol do Matheus França, uma jogada individual. O Gabigol até abriu um espaço pela esquerda, assim, que proporcionou ao Matheus França poder arrancar pelo meio. Bom, no segundo tempo o Flamengo voltou irreconhecível. O Alcas se atirou para cima do Flamengo, aproveitou o fator da altitude. Os próprios jogadores depois do jogo falaram isso. O Otero, que é conhecido nosso aí no Brasil, comentou que a altitude ia ser um fator decisivo para eles no segundo tempo, e assim foi acontecendo, o Alcas foi pressionando, após um erro de passe do Everton Ribeiro no meio campo, o Alcas teve o contra-ataque, o Castilho empatou a partida. Logo depois o Castilho fez 2-1, mas aí o árbitro foi ao VAR e invalidou o gol, marcando uma falta no início da jogada no lateral direito, Varela, uruguaio, que já tinha entrado. E depois uma jogada semelhante pelo meio da defesa do Flamengo, onde o Alcas encontrou vários espaços durante os 90 minutos. O Ordonhas fez o segundo gol, se antecipando ao Santos, que tentou sair para antecipar o passe. E o Ordonhas, aos 37 anos, jogador experientíssimo, conseguiu tocar para o fundo da rede. No fim do jogo o Gabigol ainda teve uma cabeçada e tal, que o Galíndez fez uma boa defesa, mas o Flamengo se perdeu por completo. O Vitor Pereira fez as 5 substituições, lançou mão dos jogadores que estavam no banco de reservas, Daí ele tirou o Marinho e pôs o Ayrton Lucas, tirou o Wesley e pôs o Varela, tirou o Vidal e pôs o Gerson, tirou o Matheus França, pôs o Cebolinha, tirou o Everton Ribeiro e pôs o Pedro.
Mas o Pedro já entrou mais na parte final, o Cebolinha também mais na parte final, pouco tocaram na bola. O Gerson também não teve muita participação. O Ayrton Lucas, quando entrou, o jogo já estava pegando fogo pelo lado direito. Enfim, foi um jogo complicado, sobretudo no segundo tempo. Mansur e Grafite podem desenvolver depois isso melhor. E o que chamou a atenção foi na entrevista coletiva, porque o Vitor Pereira abriu a coletiva dizendo que foi um bom jogo do Flamengo. Isso já repercutiu bastante nas redes sociais, né? A torcida do Flamengo está enfurecida com o técnico, principalmente por conta dessa declaração. Eu perguntei a ele o porquê da opção por essa escalação. E, para mim, nas palavras do Vitor Pereira, ficou claro que ele queria poupar os jogadores, pensando na decisão de domingo. Fez um pacote de 2 jogos, assim, né? Quarto e domingo, falou das viagens, do trecho longo do voo, enfim. Coisas que quem disputa a Libertadores está mais do que acostumado, né? Estou aqui à disposição de vocês para a gente repercutir mais esse resultado. Daqui a pouquinho a gente vai escutar. Essa coletiva vai ser boa de escutar, né? Do Vitor Pereira. Já está realmente repercutindo muito aqui, principalmente com o torcedor do Flamengo. Mas antes, Eric, Grafite tem uma pergunta aí para você. Eric, boa noite. Eric, você acompanhou o jogo em loco aí. Quando o Flamengo faz as substituições, ele troca de uma vez o Gerson, entre o Gerson, o Varela e o Ayrton. O Ayrton e o Varela. Mas foi uma troca de nome de jogadores, né? O Flamengo não conseguiu ter uma troca tática na partida, né? E isso aí, isso que a gente ficou acompanhando o jogo aqui na TV, mas ao vivo você tem a visão melhor do campo ali. O Flamengo não consegue ter uma alternativa de jogo, né? Mesmo com os titulares ou com reserva, o Vitor não consegue ter essa alternativa de jogo ainda, né? Então, Grafo, o Mansur, você e o Hugo vão lembrar bem, ele começou a usar esse esquema, não com 3 zagueiros, mas com uma linha de 3, depois do jogo aqui em Quito, no primeiro jogo da decisão da Recopa, né? Aqui ele ainda fez linha de 4, depois no Maracanã ele passou a usar o Thiago Maia ali como um terceiro jogador pelo lado esquerdo ali, e aí, desde então, ele vem tentando consolidar esse esquema tático. Segundo ele, não é um esquema para sempre, é um esquema para esse momento em que ele está tentando ainda dar uma base para o time. Agora, como você falou, as trocas foram de nomes, não de posição, né? Não de mudança tática, assim. E é muito curioso porque o torcedor, às vezes, ele é sábio, né? O torcedor da arquibancada, ele é sábio, né? Tinha um torcedor, que eu não sei como é que ele estava aguentando, porque estava frio, estava chovendo, ele estava de calça comprida e sem camisa, gritando pra caramba, assim. Não sei se estava aditivado, porque para aguentar o frio tinha que estar aditivado. Mas, enfim, a sabedoria dele no alambrado era o seguinte: Vitor Pereira, você vai esperar tomar o gol para mexer. Vitor Pereira, troca esse time que tá cansado. Vitor Pereira, pelo amor de Deus, troca o time. Gol do Alcas. O Vitor Pereira trocou 3 jogadores. Então, é por isso que às vezes a voz da arquibancada é a voz de Deus. Nem sempre, mas às vezes a voz da arquibancada é a voz de Deus. E em cima do que você falou, né, Grafa, é muito curioso porque o Flamengo está no começo da temporada ainda, né? E me parece que o Vitor Pereira deu um peso para a final do Campeonato Carioca muito pelo desempenho nas últimas competições, quando o Flamengo não conseguiu conquistar nenhum título. Me parece que esse Campeonato Carioca, há um senso comum, assim, né? Não estou dizendo que tem que acontecer ou que vai acontecer, mas me parece que o Campeonato Carioca virou uma tábua da salvação para o restante do projeto Vitor Pereira no Flamengo, né? Então, assim, acho que isso tudo, digamos assim, esse ambiente todo acabou contribuindo também para o Flamengo fazer essa escalação. Eu vou levantar um tema para vocês. Olha só, o Wesley nunca tinha jogado uma partida de Libertadores assim como titular. Pablo voltando de contusão. Rodrigo Caio ainda busca uma melhor condição física. Felipe Luiz fez só o segundo jogo dele depois de um longo tempo de inatividade. Começou no banco contra o Fluminense, entrou hoje como titular. Marinho improvisado na ala esquerda. No meio-campo, Vitor Hugo voltando depois de longa inatividade. Vitor Hugo sofreu uma fratura no dedo do pé no primeiro jogo do Campeonato Carioca. E agora ele voltou a jogar.
Ou seja, é muita mudança, é muita, não improvisação, mas é muita combinação com jogadores que estão voltando, que não estão no melhor da forma, para um jogo na altitude, para uma estreia de Libertadores contra um adversário motivado. Foi uma escalação, assim, meio Frankenstein, assim, você pega um pedaço, costura um braço, pega um pescoço, costura uma outra perna e vai montando e, bups, sai o Frankenstein, sabe? Uma coxa de retalhos. Na verdade, do Frankenstein aí que citou o Eric, porque quando sai a escalação, uma hora antes do jogo, todo mundo, né, pelo menos todo mundo que eu conversei, pegou de surpresa. E não foi um nome, dois nomes, é o que o Eric fala, né, Mansur? É uma combinação de nomes, né? Porque, na verdade... muito diferentes, né, pra gente ver numa escalação de estreia. Normalmente, quando tem uma mudança na equipe, vou poupar alguns jogadores. Você mantém uma espinha do que vem jogando e coloca algumas peças, 3, 4, 5 peças no máximo, mas os outros 5 ou 6 jogadores para ter um padrão de jogo. Porque quando você troca todo mundo que não vem jogando com frequência, todo mundo quer mostrar serviço. Aí fica sem padrão. Acho que o Flamengo estava sem padrão de jogo hoje. Porque muito... É o que a gente discutia no início do programa. Não sei se o Eric já estava... Mas... Porque o que aconteceu hoje, aparentemente, não foi rodar jogadores para dar minutos. Ou administrar uma semana difícil. O que houve foi uma clara priorização da final do Campeonato Carioca. E quando a gente dizia que os treinadores, por causa dessa deformação de calendário, que cria essa semana como o primeiro obstáculo dos times brasileiros na Libertadores. Por mais que se diga que os campeonatos estaduais perderam peso, os treinadores aprenderam, inclusive treinadores que vêm de fora para cá, caso do Vitor Pereira, a entender o mundo que os cerca. Ele vem de derrotas seguidas, mesmo que em decisões que aconteceram muito cedo, ele com pouco tempo de trabalho, Mundial, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, ele sabe o que significa em termos de... Às vezes ele não está nem jogando para defender cargo. Às vezes ele está jogando para defender a paz em torno do time, para que o trabalho minimamente tenha ar para respirar. É isso que se cria no futebol brasileiro. Comissões técnicas em plena estreia da principal competição de clubes do continente, precisando administrar o ambiente em torno dos times por causa das finais dos estaduais. Isso aconteceu no Flamengo, o Palmeiras foi administrar por causa da final do Campeonato Paulista, o Goiás administrou na estreia da Sul-Americana e a gente vai encontrar outros exemplos. Ô Eric, para te liberar, aí o Eric está direto lá de Quito, né, onde o Flamengo estreou na Libertadores contra o Alcas, um estreante da Conmebol Libertadores, e acabou perdendo de virada. Mas o assunto, né, e todo o debate, né, sobre o Vitor Pereira, ele é muito forte, ainda, principalmente com o torcedor do Flamengo. E nessa proximidade que você tem, Eric, aí hoje, por exemplo, na coletiva, e tudo que você acompanhou durante o jogo, a gente viu durante a partida, pelo menos na transmissão, né, o Vitor incomodado, né, até com torcedores, né, que estavam ali. Eu não sei se era o aditivado que o Eric citou, né, que inclusive está bem, pode fazer parte de comissão aí, técnica para frente, mas que quando fez o primeiro gol ele reagiu, né, olhando para o torcedor, depois ele estava um pouquinho mais quieto. Qual que é o termômetro, Eric, do Vitor Pereira de momento? Um Vitor que, por mais que fosse o início de trabalho, vem de derrotas sucessivas em decisões, então ele pode estar pensando até na paz em blindar esse elenco, mas também para salvar o emprego de certa forma, porque esse time do Flamengo já perde uma Recopa, perde uma Supercopa. Agora, eu custo acreditar que esse tipo de decisão, de modelo de escalação para uma competição importante, que o treinador tome sozinho. Eu acho que ele toma essa decisão respaldado pelo departamento de futebol. Porque é uma decisão que envolve planejamento estratégico do clube como um todo. Porque, em tese, é a competição principal do ano. É até em comparação, Eric, a pergunta com outros inícios, né, de treinadores que foram muito criticados, né? A gente viu, por exemplo, o Paulo Souza, recentemente no Flamengo, o Domenech, né, também outro treinador muito criticado, né, num certo momento aí no clube. Qual que é o momento, né, do Vitor Pereira, até em questão de reação em coletiva, em campo, né, se é o mesmo Vitor Pereira de quando começou o trabalho no Flamengo? Dá para fazer essa comparação, Eric? Dá sim, Igor, dá sim. É um começo complicado para o Vitor Pereira por conta dos resultados. O que eu consigo apurar em termos, assim, se a gente for traçar um paralelo do Vitor com o Paulo Souza, é que o ambiente com o Vitor no vestiário, os jogadores gostam do trabalho dele.
e do Paulo Souza havia muitos ruídos de comunicação do elenco com o Paulo Souza, o que não acontece, pelo menos até agora, não aconteceu nenhum tipo de ruído assim que mereça destaque maior assim. Então a informação que eu tenho é de que os jogadores gostam do ambiente, gostam do trabalho, assim, da metodologia, dos treinamentos, mas os resultados não estão acontecendo. E aí, hoje, depois do jogo, apurando ali na beira do vestiário, o que eu consegui perceber é que antes da partida havia uma narrativa de que o Vitor Pereira não estava poupando visando a decisão do Campeonato Carioca. Não estava. Era uma questão mesmo de opção de jogo, de botar os jogadores apropriados, porque seria um jogo físico, e ele queria intensidade, enfim. Mas na entrevista coletiva, que depois vocês vão mostrar, eu fiz a segunda pergunta da entrevista e perguntei a ele os critérios que ele usou para escalar essa equipe. E ele falou claramente que não havia condição de repetir a escalação porque tinha uma decisão no domingo. E ele não consegue ter no time, no domingo, a mesma intensidade, o mesmo volume se ele tivesse jogado com esses jogadores aqui em Quito. Então, claramente, houve por parte do Vitor Pereira uma prioridade para o jogo de domingo. O que não aconteceu, pelo menos antes da partida, o discurso. O discurso não era esse, de que havia uma prioridade. Então, aí já uma outra questão que eu consegui apurar foi do tipo assim, o Vitor tá por ele. Essas 2 últimas semanas, o Vitor tá por ele. Ou seja, meio que se fechou e partiu para tomar as decisões que ele tem convicção que precisam ser feitas. Então, assim, há uma questão hoje... Eu não vou querer botar pimenta, porque nem é o meu estilo e acho que nem é o caso ainda. Mas me parece que nas 2 últimas semanas houve uma mudança de comportamento, e aí o tempo vai dizer se para melhor ou para pior, na questão do Vitor, de como ele está vendo o time, de como ele está vendo o trabalho e do que precisa ser feito, na opinião dele, para a coisa evoluir. Então, assim, me parece que domingo é um jogo-chave para isso tudo. Independentemente do título, claro que com o título é uma visão e se perder é outra, mas me parece que no domingo a gente vai ter um desfecho interessante para essas 2 últimas semanas, quando assim eu consegui apurar de que o Vitor tá por ele. Foi essa a expressão que eu vi, ele tá por ele. Bom. A importância do repórter no local. A minha impressão de que esse tipo de decisão em geral não se toma sozinho, para esse caso, está errada porque o Eric está no local e apurou. Eu ainda acho que é uma competição tão importante que esse tipo de estratégia deveria ter a participação também do departamento de futebol. Mas aí a apuração do Eric aí é indiscutível. E é ótimo, porque enriquece o debate a partir daí. Né, de como a gente olha agora essas 2 semanas, né, que o Eric traz, né, de um Vitor Pereira mais fechado, tomando as suas decisões em cima das suas convicções, e o que vem aí para domingo na decisão do estadual. Eric, te agradecer demais a participação aqui no Troca. Obrigado, boa viagem de volta, amigo. Um abraço. Valeu. Valeu, Igor. Bom restante de programa. Grafa, Mansur, meus amigos. Valeu. Um abraço para todo mundo. Eric Faria, direto de Quito, né, onde o Flamengo hoje, então, perdeu para o Alcas. Né, mas é estranho a declaração do Eric trazer que queria um time mais físico, por conta dos jogadores que não vêm jogando com frequência, que estão sem ritmo de jogo. Isso que ganhou uma clara sensação Felipe, de priorização. Isso, você bota um Felipe Luiz de zagueiro para o lado esquerdo. A gente viu algumas vezes o Flamengo vulnerável ali, os caras jogando nas costas dele por conta disso, porque ele não tá bem fisicamente. Até porque quem fechava era o Marinho. Isso, o Marinho jogando no lado esquerdo, que não vem jogando com frequência, mas tem uma condição física diferente. O próprio Wesley, né, no lateral direito, o menino do meio campo, o Vitor Hugo, que não vinha jogando, voltando de lesão, ou seja, não está com o ritmo de jogo, ou seja, fisicamente vai pedir um pouco, vai pesar um pouco. Ela vai na contramão do físico. Vai na contramão dessa declaração, que quer montar uma equipe mais física. Então, por isso que gera esse... Como que é uma equipe mais forte fisicamente se os jogadores não estão jogando com frequência?